Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Miguel Poiás Maduro, cumprimento as e os colegas aqui presentes. Bom, a minha posição aqui em representação do PSD é mais difícil, parece paradoxal, mas não é, tendo em conta que o professor Miguel Poiás Maduro, não só a sua audição foi requerida pelo PSD, como é publicamente sabido, foi um dos contribuintes para a proposta de revisão constitucional que o PSD apresenta e, portanto, naturalmente que a mim me compete secundar aquilo que acabou de ser dito. E então eu vou um pouco socorrer-me das áreas que me parece que o professor Miguel Poiás Maduro não conseguiu abordar com o tempo que precisaria, eventualmente, aliás, como o próprio alegou, que teria fundamentado melhor um ou outro ponto se tivesse mais tempo e, portanto, dou essa oportunidade para a segunda ronda. Não sem antes fazer aqui um pequeno comentário. É evidente, é natural, nós aqui ao apresentarmos, nós vamos debatendo as diferentes propostas dos diferentes partidos, artigo a artigo, e às vezes cada artigo tem uma grande profundidade de matérias a debater, mas estas audições permitem que nós façamos assim uma visão mais global sobre a proposta de cada um dos partidos. E de facto, competindo-nos também falar sobre a proposta do PSD, eu atrevo-me a considerar que ela é das propostas mais progressistas daquelas que se apresentam aqui em análise. Sim, e digo isto a olhar particularmente para o Partido Socialista e lembrei-me de o dizer precisamente quando ouvia o professor Poiás Maduro falar sobre a questão do voto aos 16 anos. E, portanto, porque de facto há aqui uma proposta, que não é só o PSD que a apresenta, como aliás foi muito bem dito na intervenção inicial, mas que é uma proposta que vai no sentido do que isto acabará por ir mais tarde ou mais cedo. Vamos demorar mais, vamos demorar menos, acabaremos por ir todos nesse sentido. E quando as propostas, normalmente, diz-se que em política é errado ter razão antes do tempo, mas normalmente quem tem razão antes do tempo chama-se-lhe progressista, porque no fundo vai no sentido daquilo que os tempos acabarão por ir um pouco mais à frente e, portanto, fica aqui o Partido Socialista que gosta de usar esta expressão para se autoqualificar, aqui desafiado nesta matéria. Mas eu circunscreveria a três tópicos daqueles sobre que interveio. Por um lado, a equidade intergeracional e a coesão territorial, misturando-as no mesmo tópico. Porque a equidade intergeracional, como estavam de ver, não se circunscreve, aliás, até é um pequeno pormenor nisso, na questão do voto aos 16 anos. Tem uma amplitude muito maior do que isso. E, portanto, como me parece que as outras propostas na dimensão da equidade intergeracional não puderam ser abordadas, dava agora aqui uma oportunidade para que o pudesse fazer na segunda parte, misturando com a coesão territorial, porque são ambas formas de coesão. No fundo, é sempre reduzir as distâncias que se nos apresentam à sociedade portuguesa em diferentes dimensões, seja na dimensão geracional, seja também na dimensão territorial. É necessário equidade ou coesão em ambas as dimensões, embora, naturalmente, apresentem soluções distintas. Isto por um lado. O segundo tópico seria o tópico também misturando aqui um conjunto de assuntos sobre os quais foi intervindo, que é o tópico das entidades independentes, do acesso transparente e competitivo aos cargos de emprego público e das regras de funcionamento da administração pública. São tudo matérias onde o PSD, aqui devo dizer, e até quase sozinho, porque, sobretudo nesta última, das regras de funcionamento da administração pública, o PSD apresenta muitas propostas de alteração e nas quais está isolado em muitas delas, e a verdade é que isto são matérias que, na minha perspectiva, têm coerência entre si, não só o funcionamento da administração pública, como o acesso ao emprego público e a transparência desse acesso e também o papel, como disse bem, do Presidente da República na dimensão das entidades independentes, sobretudo numa reflexão, já falei sobre isto várias vezes aqui nas nossas muitas reuniões, muitas horas de reunião, na dimensão semipresidencial
em que se apresenta a nossa separação de poderes, em que, no fundo, temos a dimensão executiva da separação de poderes. O tripé tem uma das áreas, a área executiva, com dois protagonistas, o Governo e o Presidente da República, e o equilíbrio institucional entre esses dois protagonistas pode e deve ser feito do ponto de vista constitucional. E, por último, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente, porque já estou nos meus 5 minutos, a questão da chamada Constituição Financeira ou dos princípios orçamentais fiscais, também já o referiu agora até na parte final, mas em todo o caso seria uma das partes a poder reforçar, se assim o entender. Muito obrigado, Sr. Presidente.